Ele é digno. Ele é digno de toda glória. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele está entronizado acima de principados e potestades. Ele está entronizado acima dessa circunstância que você está passando. Ele está acima, Ele está acima, Ele está acima, Ele está acima. Aleluia. O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ontem, no meio de uma salada que nós pregamos ontem, nosso alvo era que possamos entender que Samuel é alguém improvável, que não tinha uma linhagem, mas que Deus colocou ele para ser filho de Eli, para que a ordem de pai e filho não fosse interrompida. E Samuel é criado no meio dessa situação. E quando Samuel, ele cresce, ele casa, ele assume o lugar do sacerdote Eli, ele aprende a não ser como Eli, mas ele não aprende a criar os filhos de forma diferente de Eli. E como nós lemos ontem, no capítulo 8 de 1 Samuel, não é o que nós vamos ler hoje, só trazendo a estrada que nós paramos. Quando Samuel está velho, no capítulo 8 de 1 Samuel, diz que os anciãos de Israel se aproximaram, chegaram, e eles pediram um rei. Eles pediram um rei, porque os filhos de Samuel estavam velhos, e os filhos de Samuel não andavam no seu caminho. Os filhos de Samuel eram filho biológico, mas não eram filhos espirituais, não tinham DNA. Nós precisamos de uma geração, não que receba a nossa identidade, mas que receba nosso DNA, porque a sua identidade é aquilo que você é em Deus, mas o DNA é do útero de onde Deus te tirou. Quando Deus nos coloca no útero ministerial, não é para você receber identidade, é para você receber fundamento. A paternidade, ela não determina o que você vai fazer, a paternidade, ela determina o que você não vai fazer, porque o que você vai fazer, quem determina é Deus. Amém? A verdadeira paternidade não é para dizer o que você vai fazer, mas para dizer o que você não vai fazer. Entende isso? A paternidade é para estabelecer fundamento. Você sabia que uma criança, se eu não me engano, desde o momento que ela nasce até os 5, 10 anos de idade, ela recebe pelo menos 10 mil palavras, não pode? Sabia disso? As primeiras palavras que as crianças ouvem quando ela é pequena é não pode. Ela vai mexer na panela, no paneleiro, no armário, o que a mãe diz? Não pode. Ela vai mexer no DVD, a mãe diz o quê? Não pode. Então a primeira coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é não pode. Entendeu? Ser avarento, não pode. Ficar sem orar, não pode. Ficar sem a palavra de Deus, não pode. Ficar sem dar uma chapadinha, não pode. Você está entendendo? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ouvir a voz de Deus. Eli ensinou Samuel a ouvir a Deus. Porém, um rei foi levantado porque faltou filhos. Uma liderança foi levantada. Escute, queridos, eu estudei boa parte da minha vida ministerial. Agora em abril eu faço 18 anos de ministério. Boa parte da minha vida eu passei estudando sobre liderança. Tudo sem imaginar de liderança secular e cristã, eu li boa parte disso. Toda a minha vida era fundamentada em liderança. Quando Deus começou a me ensinar paternidade, Deus me disse, eu nunca quis líderes. Quando Deus me disse que nunca quis um líder, eu quase caí da cadeira. Porque a palavra líder não existe na Bíblia. O que existe é liderança em toda a Bíblia. A palavra líder não existe na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra líder na Bíblia. Você vai encontrar liderança em toda a Bíblia. Mas Deus nunca falou, Moisés é líder, Josué é líder. Não existe a palavra líder na Bíblia. E Deus começou a me ensinar que líderes foram levantados porque faltou filhos. Porque aonde tem filhos não precisa de líderes. Por quê? Porque a ideia de Deus é manter a ordem de pai e filho.
Os filhos de Samuel deveriam continuar. Os filhos de Samuel deveriam trazer a palavra de Deus ao povo. E a palavra do povo, o papel do sacerdote é levar o povo a Deus e trazer Deus para o povo. Essa é a ideia. A ideia de Deus nunca foi 10 mandamentos. Deus nunca quis ter 10 mandamentos, sabia disso? Porque Deus não gosta de andar por mandamento. Deus gosta de andar por relacionamento. Aonde existe mandamento é porque falta relacionamento. Porque aonde tem relacionamento não precisa mandamento nenhum. Amém? Quando Deus quis trazer o povo para Ele, Ele falou para Moisés: santifica o povo, que eu quero descer, eu quero falar com ele. Deus queria restabelecer o relacionamento que Ele tinha com o homem no Éden. E quando o povo, porque o povo gosta, querido, do maná. O povo gosta de aguinha saindo da rocha. O povo gosta de lencinho fedido. O povo gosta de coisa beatificada. Nós somos um católicozinho melhorado. A gente fazia procissão para Aparecida do Norte, agora a gente faz para Jerusalém. Caiu um pedaço de teologia aí, irmão? Você escolhe com que procissão você vai. Precisa entender, queridos, que você não precisa de nada benzido, que você precisa de uma fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Eu quero que você entenda isso, que eu quero entrar na segunda parte. Eu quero que você entenda que a ideia de Deus nunca foi ter um líder sobre você, foi ter um pai. Você sabe por que nós temos racha na igreja? Você sabe por que as igrejas vêm se dividindo em pedaços durante anos? Porque nós levantamos líderes, nós levantamos servo, porque filho nunca rachou nada. Você precisa lembrar que lá no céu, quem dividiu foi o capeta, e não o filho. Porque o filho não divide o que é dele. Você sabe por que o pastor tem ciúme de outro quando prega melhor do que ele? Porque ele não está vendo um filho pregando, ele está vendo um servo, um líder. Esse cara vai roubar a minha igreja. Porque o pai, quando vê o filho pregando, ele não tem ciúme, ele tem orgulho. Você está entendendo isso? O finalzinho da minha vida, eu não sei se com 80, se Jesus voltar, 85, eu quero ser um velho chapado. Eu quero sentar na primeira cadeira, eu quero ver a minha terceira e a quarta geração pregando. Deus tem me ensinado a não trabalhar por uma igreja, mas trabalhar por uma geração. Escute, Deus não te chamou para trabalhar por uma igreja, Deus te chamou para trabalhar por uma geração dentro de uma igreja. Deus te coloca no lugar, mas Ele diz para você pedir as nações. Ele está pedindo, escute, Davi, ele serviu a sua geração. Nós somos chamados, que Deus nos estabelece no lugar, e precisamos estar no lugar. Existe uma doutrina sendo pregada que a gente não precisa estar na igreja, ainda que eu sei que a igreja somos nós. Mas, querido, lugar bom para estar é um lugar desse daqui, porque é um monte de gente diferente, um monte de gente problemático. Entendeu? Igreja é lugar de gente problemática, querido. O mais problemático é o pastor. E ele está no tratamento mais velho, por isso que ele consegue ensinar os outros. Ele é o do tratamento mais antigo. Você está entendendo? Ele vai tomando. A nossa caminhada com Deus é homeopática, a gente vai tomando por dose. Você está entendendo? É os alcoólicos anônimos. O mais velho vai palestrando para o mais novo. Mas ele continua tomando o remédio. Ele precisa. Então, igreja é bom por isso, querido, porque é todo mundo pecador. E Deus diz: eu quero colocar vocês junto. Eu quero ver o que dá. Pastor, mas dentro da igreja tem panela, que todo lugar tem panela, o que não pode ter é tampa. Panela tem em todo lugar, queridos. O que não pode ter é tampa, porque sem ter tampa a gente não sabe o que tem dentro, mas está sem tampa a gente está vendo. Deixa as panelas fazer, meu irmão. Você está em todo lugar tem panela. O que não pode ter é tampa, porque aí a gente vê o que tem dentro da panela. Você está entendendo? Mas o irmão fica com... Deixa o irmão junto com o outro, queridos. Fica tranquilo, a gente vai discernindo quem é quem. Jacó vai atrás de Labão, Labão vai atrás de Jacó. Faz uma Jacolândia, que ele pode ficar tranquilo. Você está entendendo? Os grupos homogêneos se atraem. Quem é que Jacó amava mais? Raquel ou Lia? Raquel era tão boa que roubava até imagem de santo. Você está entendendo?
filha de Labão, casada com Jacó, você acha que ia dar o quê? Ô, meu irmão, para cada pezinho torto existe um sapatinho. Fica tranquilo, você tem um marido que merece. Você tem a mulher que merece. Aleluia. Eu gosto de gente assim. E aí você começa cantando, vai cantando igual lá, eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, gente, deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Querido, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver dois tipos de pastor. Nós vamos ver os pastores que vai ter um galardão pequeno, e vai ver um pastor com um galardão maiores. E você vai perguntar por que aqueles camaradas, Jesus, por que aquele camarada ali tem um galardão maior, que ele é pastor? Jesus vai falar para ele assim, ó o tipo de ovelha que ele cuidava. Porque o que faz pastor crescer não é ovelha boa, é ovelha ruim. Tem gente que vem para a igreja, que você não fala assim, isso não foi enviado, não, isso foi mandado. É ou não é? Tem gente que não foi enviado, foi mandado. Você fala, meu Deus do céu, de onde veio isso? E às vezes você ora e fala, Deus, porque tem gente que você ora e fala, Deus ilumina. Outro você ora e fala, Deus elimina. Tem gente que faz você orar, queridos. Está vendo que todo mundo sabe? Mas tem gente que nunca faz você lembrar de Deus. É tão bom que não faz você lembrar de Deus. Essas pessoas assim não te ajudam no crescimento. O irmão, quando termina, ele quer dar um abraço no você. Você fala, nossa, tão gostoso abraçar você, irmão. Mas tem alguns irmãos, eu estou falando como pastor, só lá em Carapicuíba que acontece isso. Tem alguns irmãos que quando termina o culto, que ele está vindo na sua direção, você fala, meu Deus, me ajuda. Mas o outro não fazia você lembrar de Deus, mas esse faz você lembrar. Então a ovelha boa não é aquela que te faz esquecer de Deus, aquela que te faz lembrar de Deus. Tem gente que faz você orar direto, ele está vindo e fala, me ajuda, Jesus. Me ajuda, me dá graça, que se eu der força eu vou bater nele. É assim que funciona. Então, querido, nós estamos confundindo o que é bom. O que é bom para nós é o que é ruim. O que é ruim não é bom. Você está entendendo? O que está fazendo a gente crescer, queridos, é o que é bom. Aí você fala igual os irmãos pentecostais. Está estreito, mas está gostoso. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Quando você olha para o capítulo 4 de Êxodo, você vê Deus trabalhando na vida de Moisés, para que Moisés vá para o Egito buscar o povo dele, amém? Vamos ler a partir do versículo 18. Êxodo capítulo 4, versículo 18, diz assim: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Presta atenção no texto. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu nome, Israel é o meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Olha o 24. Estando Moisés no caminho, que caminho? De voltar para o Egito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis. Para aí, mantém aberto aí. Peraí. Nós temos um problema aqui agora para resolver.
Deus passa um tempão conversando com Moisés, sim ou não? Convencendo Moisés dele ir para onde? Para o Egito. Moisés entra numa discussão com Deus e Moisés diz o seguinte: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho condições. E Deus fica um tempão para convencer Moisés, não é isso? Deus fica um tempo dizendo: Moisés, tá bom, eu vou levantar Arão para ir com você. E tal. De repente Moisés decide ir para o Egito, sim ou não? Ele decide ir para o Egito, e agora ele está voltando para o Egito. E no caminho Deus quer matar ele. Ué, se eu chamo alguém para o ministério, e quando alguém está indo para o ministério, o senhor quer matar? Qual era a ideia de Deus? Vamos ler outro versículo, versículo 25. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Eu acho muito interessante essa passagem, porque Moisés é um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Quando eu falo de líder, eu estou falando de liderança, de gente que tem incumbência. Quando você fala do povo do Egito, você tem que saber se você vai falar da quantidade na linguagem pentecostal, na linguagem dos puritanos. Os puritanos falam em torno de 1,5 milhão, 2 milhões. Os pentecostais falam que é uns 3 milhões. Né? Os pentecostais sempre são mais acesos, né? Mas enfim, a multidão era grande. Moisés está voltando para o Egito para ser um libertador. Moisés está voltando para o Egito para livrar um povo depois de Deus convencê-lo naquele monte. E agora Moisés está voltando, está indo para o Egito e Deus quer matar Moisés. Será que Deus esqueceu do trabalho que Moisés deu para ele convencer? Deus, o senhor chamou eu para o ministério, agora o senhor quer me matar. Sabe por que Deus quer matar Moisés? Porque ele não circuncidou o seu filho. Deus olha para Moisés e diz: eu vou matar esse cara. Eu tenho um chamado muito grande para ele, mas ele não está circuncidando o filho dele. Sabe o que eu começo a entender, queridos? Que família é maior do que ministério. A mulher de Moisés, Zípora, é o único caso na Bíblia onde a mulher circuncida o filho. Porque o papel de circuncidar o filho é do pai. No 8º dia, o pai precisava circuncidar o filho, mexer no prepúcio. Moisés era o homem que Deus tinha escolhido para tirar o povo do Egito. Mas Moisés era o homem que Deus tinha escolhido para tirar o povo do Egito. Mas Deus percebe que Moisés não está cumprindo o papel de pai, e Deus quer matar ele. Muito mais do que ministério, muito mais, presta atenção, que eles, entre circuncidar um filho e tirar 2 milhões de pessoas, o que parece ser mais importante? Quando nós olhamos para o número, nós vemos que 2 milhões de pessoas é muito mais importante. Mas Deus quer matar ele, porque ele não circuncida o filho. Moisés se tornaria o pastor da maior igreja do mundo. Porém, ele não circuncidou o filho. Você sabe por que Moisés não circuncidou o filho? Porque ele mesmo não foi circuncidado. Porque Moisés, ele nunca teve um pai sobre a vida dele. A Bíblia quase não fala do pai de Moisés. Fala da mãe de Moisés. Fala da irmã de Moisés. Fala da serva de Faraó. Fala da filha de Faraó. Quando Moisés se torna adulto, ele recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Moisés, ele não tem referência de paternidade na vida dele. Você sabe qual é o problema da nossa vida, queridos? O nosso problema não é o que está faltando para nós. Nosso problema é o que nós temos de sobra. O que tem destruído as pessoas não é falta de dinheiro, é excesso de dinheiro.
O que tem destruído as pessoas não é falta de esposa, não. É querer ter muita mulher. Presta atenção, o que tem nos destruído não é o que nos falta, é o que nos sobra. E quando fala do prepúcio, fala do excesso. Fala daquilo que nós temos de sobra. Tratar no prepúcio, fala de mexer na carne. E quando nós não temos uma mentalidade de paternidade, nós queremos ter uma igreja com 2 milhões de pessoas, mas não queremos circuncidar os filhos. Queridos, a igreja pode crescer o tanto que puder, ela não pode perder a visão de um. Deixa eu repetir isso. A igreja pode crescer o quanto puder, o pastor só não pode perder a visão de um. Se ele perder a visão de um, ele deixou de entender a visão do reino. Presta atenção, porque Deus vai te pegar. No reino, ele deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma. Qualquer administração empresarial se entende que 1% é perda, tranquilo. A empresa que estiver perdendo 1%, ela está muito bem. Porque ela perde muito mais que isso. Mas no reino dos céus, não se perde nenhum. Jesus disse para o Pai, na sua oração, se eu não me engano, em João 17: Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir o propósito. Quando eu não tenho a visão de um, você sabe como é que eu olho? Ah, foi embora, mas nós temos aqui mais um bocado. A ideia não é quantos ficou, queridos, é quantos foram. Nós não podemos contabilizar quantos ficou. É a mesma coisa de você olhar para um cara que é ruim e você se espelhar nele. Olha lá, o cara bebe todo dia, só bebo socialmente. Para mim o cara bebe socialmente quando ele bebe de terno e gravata. Isso aqui é beber socialmente para mim. Ele estava de social e foi beber. Isso aqui é beber socialmente. Mas ele olha para alguém que bebe todo dia e ele fala: ó, eu bebo só. Queridos, a nossa referência maior é Cristo. Você está entendendo? Então para de se comparar com quem está abaixo e começa a olhar para quem está acima. Você está entendendo? Porque tem gente que está abaixo de você, tem gente que está do lado de você, tem gente que está acima de você. Quando você olha para quem está abaixo, você é medíocre. Quando você olha para quem está do lado, você é conformista. Mas quando você olha para quem está acima, você é um sonhador. Quando você olha para quem está abaixo, você é medíocre. Quando você olha para quem está do lado, você é um conformista. Mas quando você olha para quem está acima, você é um sonhador. Eu vou chegar aí. Você está entendendo? Queridos, a questão é que se aquele que foi embora era um Billy Graham, a questão é se aquela que foi embora era uma Kathleen Kuhlman. A questão é se aquele que foi embora era um John Wesley, era um Charles Spurgeon. Você sabe qual é a minha ideia, queridos, aqui no meio de dezenas de pessoas como essa? Se levante um Wesley, se levante um Finney. E sabe por que eu tenho que tratar todos vocês bem, com respeito? Porque eu não sei quem é. E se eu não sei quem é, eu tenho que tratar todo mundo bem. Eu tenho que olhar para as poucas ovelhas e falar: meu Deus, uau. E se tiver uma Kathleen Kuhlman aqui no meio? Você já imaginou se um Jonathan Eduardo se levantar no nosso meio? Aonde eu passo, eu tenho essa impressão: vai ter alguém aqui que vai incendiar. Vai ter alguém aqui que vai mudar de vida. Vai ter alguém aqui que vai entender. Olhe para mim, olhe para mim. Não procure um microfone, não procure uma oportunidade. Procure alguém para tocar na tua carnalidade. Não procure um microfone, não procure uma oportunidade. Procure alguém para tratar no teu caráter. Procure alguém. Olhe para mim com respeito que eu vou falar. Procure alguém com qual você possa descer as suas calças e mostrar a tua intimidade. Ai daquele que não tem para quem confessar as suas tentações.
Presta atenção, parece que Deus é doido. Essa passagem parece que Deus pirou, porque Ele chama um homem para libertar uma multidão, cara. E Ele quer matar depois o homem, porque não circuncidou os filhos. Sabe por que nós não estamos circuncidando pessoas? Por causa do dízimo delas. Põe o cinto aí, queridos. Deixa ninguém passar pela porta aí, não. Você sabe por que os pastores não estão circuncidando com medo de perder? Não tenha medo de perder o que está perdido. Me odeie por te falar a verdade, mas não me ame por te enganar. Porque tem gente que você se circuncida, ele sai sangrando, vai embora. E ele vai deixando rastros de sangue. Escute, queridos. Deus quis matar Moisés, porque ele não quis circuncidar o filho. Nós temos que parar de levantar liderados e começar a gerar filhos. Gente que a gente vai tratar. Gente que a gente vai ministrar. Gente que a gente vai entrar num casamento e dizer: cara, arruma a tua casa. Gente, arruma a tua vida financeira. Escute, querido, nós não vamos ser salvos pelos dons. Eu sei que nós somos salvos pela graça, mas nós seremos aprovados não pelos dons, mas pelo caráter. Eu não estou abismado com o que Deus faz com você em cima do púlpito. Eu quero ficar abismado com o que Deus fez com você fora do púlpito. Às vezes nós estamos abismados com os dons. Tremendo é quando você vê vidas sendo transformadas. Tem gente que é uma bênção na igreja, mas fora é o capeta. Por quê? Porque não foi tratado. Tem gente que se ilude, queridos. Moisés está voltando para tirar uma multidão, para tirar um povo que Deus amava. E no caminho Deus quer matar Moisés. Porque ele não tratou, ele não circuncidou o filho, ele não tocou na carnalidade do filho. E Zípora vai, corta o prepúcio, joga no pé de Moisés. E Deus desistiu de matar ele. Porque a mulher fez o que o marido não fez. Escute, queridos, a igreja é uma tipologia da mãe. A igreja é a tipologia do peito, do seio. Quando você fala de mãe, você fala de suprir necessidade. Quando você fala de mãe, você fala de mamadeira. Quando você fala de mãe, você fala daquela que amamenta, que sustenta. Mas quando você fala de pai, você fala de caráter. Quando você fala de pai, você fala de formação. O problema da igreja brasileira é que ela tem se relacionado com a mãe, ela não tem tido pai. Ela tem ido para a igreja, o povo tem ido para a igreja atrás do quê? Atrás de um peito. Na segunda-feira é o peito da prosperidade. Na terça-feira é o peito da família. Na quarta-feira é o peito do Espírito Santo. Na quinta-feira vai mudando de peito. Na sexta-feira é mais forte, é o peito da libertação. E aí, queridos, o povo vai vindo a cada dia, sabe por quê? Porque amanhã tem um peito diferente. E amanhã eu vou vir mamar de uma forma diferente. Não é errado a igreja dar o peito para o povo. Não é errado a igreja alimentar o povo. O que é errado é crente velho continuar mamando. Está na hora de você parar de mamar. Está na hora de você começar a cuidar dos irmãos mais novos que estão chegando. O problema é que a gente tem que estar trocando fralda de gente velho. A gente tem que estar fazendo massagenzinha nicólica de crente velho. Os velhos têm que cuidar dos mais novos. Porque senão nós não estamos formando uma igreja, nós estamos aumentando a creche. Você está entendendo que nós precisamos crescer, amadurecer? Quando você olha para Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, ele nada se difere do escravo. Porque ele é senhor de tudo, mas ele está sobre tutores. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, ele nada se difere do escravo. Você é filho, mas se é menino, é escravo.
Você sabe quando é que você assume tudo do teu pai, Jário? Quando você cresce. Quando você deixa de ser um tecnós e passa a ser um filho ruiós. Você entende isso? Quando nós começamos, queridos, a entender sobre responsabilidade, sobre compromisso, sobre palavra empenhada. Às vezes nós não estamos entendendo essa questão. Moisés foi o líder, o maior líder que já existiu. Mas ele era um líder que não cuidava da sua casa. Teve um dia, eu não sei quando é que foi, porque a Bíblia também não fala que dia que foi, que a mulher dele voltou para a casa do pai. E ela ficou lá não sei quanto tempo, e ela estaria lá até ontem, se Jetro não trouxesse ela. Sabe por quê? Porque Moisés pensava no ministério e não pensava na família. Moisés pensava no ministério, mas não pensava nos filhos. Você sabe, queridos, que é mais fácil você entreter criança do que gerar filhos. Você sabe que é mais fácil você subir aqui e pregar do que você ter que tratar individualmente de cada um. Porque aqui, queridos, a gente fala, abre a boca que lá vai comida, criançada. Ó, fiz a comidinha, tá quentinha, vou dar comida para vocês, abre a boca. Mas quando você fala de circuncisão, você fala de tratar individualmente. Senta aqui. Senta aqui. Como é que está isso daqui na tua vida? Pastor, a minha vida não é da sua conta não, é da minha conta sim. Eu quero congregar numa igreja que ninguém se intrometa na minha vida. Não vá para Carapicuíba, porque lá eu vou me intrometer. Você não tem direito nisso, eu tenho. Eu tenho, sabe por que eu tenho? Porque a Bíblia diz que o pastor tem que cuidar da ovelha como alguém que vai dar conta dela. Como é que eu vou dar conta da tua vida se eu não sei quem é você? Então se eu vou dar conta da tua vida, eu quero saber como é que você trata da tua mulher. Tem gente que tem que parar de ser ungido com óleo e ser ungido com lustramóvel. Você está entendendo isso? Nós precisamos levantar homens de Deus, gente circuncidada. Chega de gente que prega, mas bate na mulher. Isso não acontece aqui não, né? Precisamos entender o que é, queridos. Nós precisamos entender, eu prego aquilo que Jesus está fazendo na minha vida. A obra que Ele fez em mim, a obra que Ele começou em mim, Ele fará através de mim. Pelo que eu entendo, não importa a dimensão do chamado, Deus pode querer matar você se você não fizer a coisa certa. Escute, querido, nós estamos num tempo onde nós estamos procurando fazer o que é bom. Nós temos que parar de procurar de fazer o que é bom e começar a fazer o que é certo. Nós estamos num tempo onde temos procurado fazer o que é bom. Nós temos que parar de fazer o que é bom e começar a fazer o que é certo. Porque o que é bom nem sempre é certo. E o que é certo nem sempre é bom. Mas é certo. Você está entendendo? Parar de fazer o que é bom e fazer o que é certo. Porque o que é certo nem sempre é bom, mas é certo. E é por isso que nós temos que fazer. É por isso que nós temos que tratar. É por isso que nós temos que lidar. Não tem outra coisa. Não tem como ser diferente. Quem é que vai assumir? Quem é que vai continuar depois de nós? De quem que você é filho? Quem é que trata na tua vida? Não, você tem que ler comigo. Vamos para Atos 16, eu vou ter que ler lá.
Atos capítulo 16. Essa é uma das passagens preferidas minhas sobre paternidade. Você sabe o que eu gostaria de voltar aos meus 14 anos? E eu não começaria procurando uma oportunidade. Eu começaria procurando um pai sobre a minha vida. E eu estaria muito mais longe hoje. Ontem de manhã eu estava tomando café com um dos jovens da nossa igreja. Um dos líderes de célula da nossa igreja. Eu acordei cedo para ir tomar café com ele. Eu nunca tinha sentado com aquele jovem. Ele faz faculdade à tarde, faz curso à noite. Ele leva comida para moradores de rua. Ele ajuda numa casa assistencial de domingo de manhã. Eu sentei com ele ontem, ele começou a me abrir o coração dele, eu vi o coração daquele jovem. Ele falou: pastor, às vezes eu estou dentro da sala de aula, eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. Ele falou: pastor, mas eu não posso sair porque eu não tenho definição do que Deus tem para mim. Então eu estou lá, mas o meu anseio, pastor, é me trancar num quarto e deixar Deus gerar na minha vida. Eu falei: uau, esse cara vale a pena. Nem todo mundo vai trancar-se no quarto, entenda? Eu entendo isso, gente. Nem todo mundo é para se trancar. Eu estou dizendo, entenda isso, essa é maturidade, você tem que fazer. Vida no Espírito não é se trancar. Vida no Espírito é obedecer o que o Espírito diz. Você está entendendo? Não é todo mundo que vai ficar trancado de noite. Alguns são chamados para isso. Agora todo mundo foi chamado para orar. Eu não fui chamado para ficar trancado, então eu sou chamado para ser carnal. Você está entendendo? Queridos, é fácil você chegar no lugar alto. Ou pelo menos é mais fácil chegar no lugar alto do que permanecer lá. A tua altura, ou a altura que você deseja chegar, precisa de uma profundidade maior. Quanto mais alto você quer chegar, mais profundo você precisa cavar. Gente profunda vai para lugares altos. Gente rasa vai para lugares baixos. Porque se chegar no lugar alto, cai. Quando eu olho para um jovem desse, eu fico preocupado com o fundamento dele, quais são os valores dele. Eu fico preocupado em circuncidar ele, em tratar nele. Olha o que é que diz Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um que, gente? O que é que aqui está falando de Timóteo. Quando Paulo chega a Derbe e a Listra, ele encontra ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então quando Paulo chega a Derbe e a Listra, Paulo encontra um discípulo. O que é que Timóteo era? Diga, discípulo. Todos davam bom testemunho dele. Então esse cara já estava acima da média. Ele tinha um bom testemunho, todo mundo falava bem dele. E ele era um discípulo. Esse cara já está acima da média, tendo bom testemunho e discípulo. Olha o que é que diz, verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso você pode ter bom testemunho, você pode ser um bom discípulo, mas ainda não é filho. Porque você é discípulo de quem te ensina, mas só é filho de quem te circuncida. Você pode ser um bom discípulo, porque aprendeu muitas coisas, mas nunca baixou a calça para ninguém. Nunca deixou ninguém tratar na tua intimidade. Porque assim a gente acha que ter um discipulador ou ter uma paternidade é para nos ensinar coisas. A ideia não é te ensinar, a ideia é arrancar a coisa. Não é te ensinar, é arrancar a coisa.
Você sabe quantos anos Timóteo tinha? Entre 16 e 22 anos. Você sabe com quantos tempo uma criança tinha que ser circuncidada? 8 dias. Agora Timóteo é um jovem. E agora ele encontra Paulo, um homem. E Paulo, um homem, tem que tocar na intimidade de um jovem. Que a gente não tem como inventar uma história. Não tem como circuncidar assim, ó. A circuncisão era feita com uma pedra pontiaguda. Uma pedra de pederneira. O pai tinha que pegar o órgão genital do filho. E tinha que ter uma boa pontaria. Presta atenção, que aqui tem um princípio muito forte. Porque se o pai errasse, ele não circuncidava, ele castrava. Quando você coloca a tua intimidade na mão de quem não é pai, ele castra você. Ele impede você de ser pai. Mas quando um pai está circuncidando um filho, ele tem cuidado, porque o pai está circuncidando um filho, pensando que um dia eu vou ser avô. Porque o pai tem visão geracional. Então você não coloca a tua intimidade na mão de qualquer um. A vergonha que Timóteo está passando, por estar despido diante de Paulo. E Paulo pega, se é ruim para Timóteo, é ruim para Paulo. Às vezes as pessoas pensam que a gente para tratar é fácil para quem trata. É tão ruim ser tratado quanto é ruim tratar. Não, porque líder é fácil tratar, a gente só manda nada. Às vezes a gente tem que entrar em assuntos, tem que entrar em coisas que é terrível. Mas é melhor você passar vergonha hoje do que causar um escândalo amanhã. Porque você pode passar vergonha em particular, mas o escândalo é público. Você está entendendo? E aí Paulo pega no órgão genital de Timóteo. É por isso que Paulo chama de Timóteo de verdadeiro filho na fé. Esse é o problema da nossa geração. Nós não temos pais. Ninguém circuncida os filhos. Nós estamos pensando num grande ministério. Nós estamos pensando em ter uma igreja com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Nós estamos pensando numa multidão, mas estamos perdendo o valor de um. Queridos, nós podemos ter um jovem aqui que vai sacudir nações. Nós podemos ter uma jovem aqui que vai sacudir nações. Eu não sei quem é você nem você sabe quem você é, mas Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Meu Deus. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele era apenas um jovem prisioneiro. Mas quando ele chega na Babilônia, ele se torna o maior depois do rei. O que Deus pode fazer na tua vida? Alguns anos atrás, uma professora pegou seus alunos e ela foi fazer uma excursão, sei lá, alguma coisa assim. E ela estava com um torno de 20 e poucos alunos, presta atenção nisso. Ela estava com 20 e poucos alunos. E ela começa a passar por vários lugares. Isso daqui é isso. E naquele roteiro, ela ia passar pela casa de John Wesley. E ela entra na casa de John Wesley com os alunos. E ela entra nos cômodos. E ela diz: olha, está vendo essa marca aqui? Essa marca aqui é do joelho de Wesley. Era aqui que ele orava. A marca do joelho onde Wesley orava. E ela segue
a excursão dela, o roteiro dela. E quando ela chega no outro lugar, ela percebe que está faltando uma criança. E ela entra em desespero, porque está faltando uma criança. E ela fala, só pode estar na casa de Wesley. E ela volta desesperada, com medo de perder. O que eu vou falar para o pai dessa criança? E quando ela entra na casa, ela escuta uma criança orando. História verdadeira. E a criança orava e dizia assim: Senhor, foi nesse lugar que Wesley orava. Se o Senhor fizer na minha vida o que o Senhor fez na vida de Wesley, eu renuncio tudo. Quando a professora entra no cômodo, a criança estava com o joelho dobrado, no mesmo lugar que Wesley orava. A professora chega perto, toca no ombro do menino e fala: Billy Graham, vamos embora. É muito bom quando você prega uma igreja que está cheia de pessoas. Mas é melhor quando você prega para uma igreja onde as pessoas estão cheias de Deus. Porque de nada adianta uma igreja cheia de pessoas vazias. Eu estou igual olheiro de futebol, que eu estou procurando craque. Eu vou encontrar os craques na favela, velho. Eu vou encontrar eles dos lugares que improváveis. Eu não estou procurando teólogo. Eu não estou procurando gente que estudou muito. Eu estou procurando gente apaixonada para levar para casa e circuncidar. Eu não estou procurando teólogos. Eu estou procurando gente apaixonada para levar para casa e circuncidar. Essa geração precisa ser circuncidada. Esses filhos precisam de pais. Uma criança que orou no mesmo lugar que Wesley, Deus ouviu. O que é que Deus pode fazer na tua vida? Então aprenda uma coisa: nada pode substituir a tua vida com Deus. Nada pode substituir teu relacionamento com Deus. Nada pode substituir a tua consagração. Nada pode substituir a tua fome. Porém, contudo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha um Natan que colocava o dedo na cara dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha um Natan. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus, mas precisa de um Natan. Não importa a dimensão que você chega, você precisa de alguém que põe o dedo na tua cara e diz: você está errado, velho. Isso daqui está errado na tua vida. Isso daqui vai te derrubar, cara. Você precisa de alguém que diga para você: me mostre a sua agenda. Cancele sua agenda, vá para sua casa cuidar da sua família. Ei, escute. O freio de um carro é tão importante quanto o acelerador. De nada adianta um carro que corre a 300 por hora se não tem quem faça ele parar. O freio do carro é desenvolvido de acordo com a potência dele. Cuidado, às vezes nós estamos preocupados com potência, esquecendo do freio. Precisamos de freio. Você pode correr, mas quem te para? Você pode correr, mas quem te para? Quem é a voz que você ouve? Quem é a voz que para você? Ou ninguém te para? Você vai se arrebentar. Você vai se matar e vai matar os outros. Escute, nós precisamos de alguém que nos pare. Senta aqui. Alguém que diga: stop, pare.
Arrume a sua casa. Alguém que toque em áreas da nossa vida. Alguém que cuide, alguém que nos ajude nas nossas tentações. Como eu gostaria que você entendesse essa palavra hoje. Como eu gostaria que você entendesse isso hoje. Pela importância que você tem, pelo valor que você tem. Eu não saio viajando para estar pregando, porque é para pregar, queridos. Eu saio viajando para despertar pessoas. Essa geração não tem sido circuncidada. Quando é no melhor da vida delas, elas fraquejam, Marcos. Porque aquilo que você não resolve hoje pode destruir você amanhã, cara. Existe um momento da tua vida que o diabo não quer derrubar você. O diabo espera o momento certo para vir contra você. E ele vai vir em áreas que não foram tratadas, em apetites que não foram vencidos. Jesus venceu os apetites dele lá no deserto, antes de começar o ministério. Cuidado com os teus apetites, cuidado com os teus anseios. Comer comida é pecado. É pecado comer comida, mas comer demais. Cuidado com os teus apetites. Isso serve para qualquer área. Para intimidade serve para qualquer coisa. Aquilo que você não governa, governa você. Aquilo que você não vence, se torna teu senhor. E se é o teu senhor, você é escravo. Quem te para? Quem toca? Não devemos fazer aliança com gente famosa. Não devemos procurar gente de igreja grande. Que pastor que tem igreja grande não vai fazer você ter uma igreja grande. Nós temos que parar de andar junto, de se ligar por método. E precisamos nos ligar por fundamentos. Deixa eu repetir isso. Nós não devemos fazer aliança por métodos. Devemos fazer aliança por fundamentos. A vontade que eu tenho é de achar um casalzinho de velho, fazendo vestibular para defunto, já velhinho, qual eu sento aos pés dele e ele me ensine. Eu não quero gente famosa, eu quero gente que ouve Deus. Pare de querer andar com quem é famoso. Ande com o homem de Deus, ande com a mulher de Deus. Ande com alguém que vai te ensinar a ouvir Deus. Ande com alguém que vai ensinar você a cuidar da sua casa e da sua família. É isso. É isso. Como se tornar grande? Como explodir? 7 passos para explodir no ministério. Você vai ver que você vai virar uma bomba. Nós não precisamos disso, querido. Nós precisamos de fundamento. O que é que você está orando, meu filho? Quanto tempo você está tendo com Deus? O que é que Deus está falando com você? O que Ele está te convencendo? Não falou nada. Tem alguma coisa errada. Como é que Deus está falando nada? Querido, quem está chapando em Deus está sendo confrontado. Você sabe como é que eu avalio alguém que está vivendo nas práticas espirituais? É que ele está apanhando de noite.
camarada fala, não, estou orando em línguas, estou não sei o que você está acontecendo? Não, tá legal demais, você não está orando não. Porque você começa a orar, você apanha para comer sabão. Você continua orando, depois você apanha para saber que sabão não se come. Quando a gente começa a orar, a gente para de acusar as pessoas e a gente começa a reconhecer os nossos próprios erros. Pare de culpar as pessoas por onde você está. Você é responsável por isso. Você está aí porque decidiu estar. Nós estamos entendendo o reino quando entendemos o valor de um. Eu não estou falando que você vai conseguir segurar 100%, mas que você não perca por relaxo, que você não perca por desprezo, que você não perca porque dá trabalho, porque ninguém deu mais trabalho para Jesus do que Pedro. Ninguém deu mais trabalho para Jesus do que Pedro. Mas Jesus olhava para Pedro como pastor da igreja. Jesus olhava para Pedro e falava, Pedro, você vai ver o que vai acontecer com você. Quando você era mais novo, Pedro, você fazia o que queria. Quando você ficar mais velho, vão te pegar na mão e vão te levar para onde você não quer. Nós já vamos encerrar. Ponto 1. Eu tenho que buscar Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu tenho que ser chapado pelo Senhor. Eu tenho que amar Ele muito mais do que o videogame. Eu tenho que amar Ele muito mais do que o futebol. Eu tenho que amar Ele muito mais do que o futebol. Ponto 2. O tanto que eu busco Ele não substitui alguém sobre a minha vida. Entende isso? Eu tenho que buscar Deus o quanto eu puder. O quanto eu puder. Uma fome, um desespero. Mas eu preciso de alguém para que eu possa mostrar minha nudez. Alguém aqui que sabe do que eu estou falando. Alguém aqui que sabe o que é ter fraqueza. Alguém aqui que sabe o que é ter tentações. Os que não sabem têm problema com mentira. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo. Santo Deus, Santo, Santo, Deus poderoso, oh, Santo. Feche teus olhos. Deus poderoso, Santo, Deus poderoso, Santo Deus, Tu és Santo Deus, Santo. Pode ir pro início, Vinícius.
Se coloque de pé se você puder, por favor. Por favor, por favor, por favor. Outra canção. Ah, Deus! Chacalabacalababababababa, yeah! Deus! Santo! Santo! Tu és santo, Deus! Santo! Tu és santo, Deus! Santo! A outra é igual, só tu és santo. Diga, não há outro igual, não há outro igual. Santo, 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 Santo. Somente tu és santo, somente tu és santo. Santo. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para cá. Quando Josué assume, quando Moisés morre, que Josué assume, Deus fala para Josué: Josué, circuncida o povo, porque sem ser circuncidado ninguém vai entrar naquilo que eu tenho preparado. Ô Josué, circuncida o povo, porque o povo que nasceu no deserto, ninguém foi circuncidado. 40 anos Moisés não circuncidou ninguém. E agora Josué assume o legado. E Josué decide circuncidar o povo. Você sabe por quê que muita gente não tem entrado naquilo que Deus tem? Porque não foi circuncidado.
Ou nós nos despertamos para circuncidar os nossos filhos, ou eles não vão entrar naquilo que Deus tem para eles. Ser pastor dá trabalho. Ser pastor faz a gente cheirar a ovelha. Olhe para mim, ser pastor exige a gente cheirar a ovelha. Ser pastor é muito mais do que isso daqui. Ser pastor é entrar no meio do povo. Ser pastor não é pregar. Ser pastor é cuidar da ovelha. É tratar das feridas da ovelha. Ser pastor é arrancar os carrapichos. Nós não podemos, Marcos, trabalhar pelo nosso ministério. Nós precisamos trabalhar pelos nossos filhos. A Bíblia diz: não é lícito os filhos entesourarem para os pais, mas os pais devem tesourar para os filhos. Você sabe por que nós estamos sofrendo, Ronaldo? Você sabe por que é tão difícil comprar um prédio? Você sabe por que é tão difícil estabelecer ministério? Porque nós não tivemos pai. Ninguém deixou herança para nós. Nós somos bastardos. Ninguém deixou nada para nós. Mas nós não podemos deixar os nossos filhos. No final da vida, nós devemos olhar para os nossos filhos e falar: filhos, o máximo que você vai fazer foi o que Abraão falou para Isaac: os poços estão cavados. Talvez você precise desentulhar alguns, mas Isaac nunca cavou um poço. Ele só desentulhou que os inimigos entulharam, porque o pai dele cavou poço para ele. Nós precisamos matar os demônios, para que os nossos filhos não matem os demônios da nossa geração. Eles terão outros demônios na geração deles, mas os nossos não devem passar para eles. Nós temos que trilhar um caminho. Olhe, nós temos que trilhar um caminho como pai de uma geração. Se o caminho foi bom, nós devemos deixar pegadas. Se o caminho foi ruim, nós devemos deixar placa de alerta. Mas nós devemos sinalizar a próxima geração. Nós devemos sinalizar a próxima geração. Nós não podemos passar por essa geração apenas sonhando em uma igreja. Nós precisamos inflamar uma geração. É por isso que nós devemos usar a internet. É por isso que nós devemos usar tudo que nós pudermos para inflamar uma geração. Porque nós vamos gerar filhos em todos os lugares, em todas as nações. Tem gente nas nações, Ronaldo, que não vai ser filho meu, vai ser filho teu. Vai ser filho teu, Marcos. Escute, existe um clamor na nossa geração. Um clamor por pais espirituais. Chega de orfandade na igreja. Chega de orfandade na igreja. Chega de gente órfã na igreja. Toca, gente. Erga as tuas mãos, nós já vamos encerrar, por favor. Erga as tuas mãos. 5 minutinhos. Por favor. Por favor, por favor.
Não seja estatística de ninguém. Paternidade tem toque. Não seja estatística de ninguém. Paternidade tem relacionamento. Paternidade tem toque. Paternidade tem contato. Os próximos anos, você pode anotar o que eu estou te falando como profeta. E eu posso te dizer que a próxima frase que eu vou falar é uma profecia. Os próximos anos, o povo não vai querer participar de uma igreja artística. Próximos anos, a igreja brasileira não vai querer mais um pastor que termina o culto e sai correndo. Ela vai querer um pastor que desce do púlpito e entra no meio do rebanho. Os pastores estrelas, o tempo deles está acabando. Está acabando. Está acabando. Que eles mandam o povo fechar os olhos. E quando o povo abre os olhos, eles sumiram. Porque eles não querem ter tempo, 1 hora, 2 horas depois do culto, para orar pelas pessoas, para abraçar as pessoas. Eles não querem sujar a roupa deles de batom, de perfume. Porque a camisa de pastor, quando chega em casa, não dá para definir qual é o cheiro do perfume que está. Só dá para usar uma vez só, porque a camisa está fedendo de tanto perfume, porque ele abraçou, que ele beijou, que ele se misturou. Pega as tuas mãos aos céus e aplauda o Senhor.